Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Já tinha bastante tempo que eu não fazia um vídeo da instalação do macOS Monterey em Macs antigos, né? Porque não tinha muita novidade a respeito do patch. Só que agora o patch já está bem melhorado, já com outros recursos, mais automatizado, mais simples de instalar. Então eu resolvi consolidar o tutorial que a gente vem fazendo aí ao longo de muito tempo, né? Então a gente vai fazer aqui no MacBook Pro 2014 que eu tenho aqui com o OpenCore, até o momento desse vídeo, a versão mais atual 0.4.5. E também eu resolvi melhorar a didática na hora de explicar, fazer um tutorial assim, o mais completo possível e o mais bem explicado possível para que a quantidade de dúvidas seja mínima, né? Eu acho que vai dar certo. Uma dica que eu preciso falar logo de cara assim é ter um bom pendrive. Pendrive de marca mesmo, tipo Kingston, SanDisk. Não compra esses pendrives de Xing Ling não, da Multilaser, sei lá, porque dá problema. Eu já vi, inclusive, problema de pendrive não copiar os arquivos, e quando a gente vai ver lá o pendrive era Multilaser. Nada contra a marca, mas aconteceu com o pendrive da Multilaser, e aí foi utilizado um HD externo, inclusive, e deu certo, de outra marca e deu certo. Então eu recomendo que você compre um pendrive de boa marca, de boa qualidade. As únicas duas que eu recomendo é SanDisk e Kingston. Inclusive, você pode comprar com cupom de desconto utilizando o cupom de desconto da Cuponomia. Sim, a Cuponomia é um portal de descontos onde você consegue cupons de descontos das maiores e melhores lojas do mercado, AliExpress, Amazon, entre outras. E, inclusive, você tem cashback. Clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo, você se cadastra na Cuponomia e já tem logo de cara R$5 de cashback para poder testar a Cuponomia. Isso é legal, né? Além dos descontos, dos cupons de descontos, você ainda tem um cashback de verdade. Não é aquele cashback para ajuda, não, que você tem que comprar outra coisa para poder usufruir daquele cashback da compra anterior. Negativo. Você consegue utilizar o seu cashback da maneira que você quiser, transferindo para sua conta bancária e sacando esse dinheiro, pagando boleto, fazendo o que você quiser. Além disso, também tem a promoção Indique e Ganhe, no qual você pode apresentar a Cuponomia para os seus amigos e parentes, e se eles se cadastrarem e comprarem na Cuponomia, além deles ganharem o cashback, você também ganha o cashback da compra deles. Isso é bem legal. Então aproveita aí que você vai precisar de um bom pendrive para fazer essa instalação do macOS e utilize aí o cupom de desconto da Cuponomia, o link está na descrição. E outra dica que eu preciso falar para vocês é prestar bastante atenção no que eu vou passar aqui. Se possível, assista o vídeo primeiro e aí depois você começa a fazer, até porque você pode já saber o que vai acontecer durante a instalação e aí você já está preparado na hora de fazer no seu Mac. Você não vai, sei lá, de repente se passar em alguma etapa, porque eu já recebi vários comentários das pessoas tendo dúvidas e quando eu vou conferir lá no vídeo, se eu por acaso não mostrei isso, e tava lá. E às vezes até eu coloco o trecho do vídeo, eu falo para a pessoa, olha, tem aqui, ó, eu mostrei no vídeo. Justamente o que você está perguntando. Então, assista passo a passo, vá pausando, volte um pouquinho, assista de novo cada trecho que você tiver com dúvida, porque vai estar lá. E se você seguir minuciosamente o que eu estou mostrando no vídeo, até porque o vídeo tem pouquíssimos cortes, eu preferi acelerar as partes que não tem nada relevante para mostrar, do que fazer corte seco, porque aí fica bem claro como é essa instalação e como a instalação é simples. Então, assista minuciosamente cada etapa do que eu estou mostrando ali, que eu duvido que você vai ter algum problema. Se o seu Mac for de 2009 em diante, vai dar certo, tá? Então, Macs de 2008 para trás não dá certo, tem que ser pelo menos 2009. Inclusive, nosso iMac 2009 ali tá rodando perfeitamente o macOS Monterey, e enfim. E eu falo ao longo do vídeo a respeito da API Metal, do que você pode fazer para resolver alguns probleminhas de artefatos e tudo, tá tudo no tutorial. E, óbvio, eu levei horas para fazer esse vídeo, para produzir esse conteúdo, e aí eu acredito que mereça a sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito, e dá o joinha aí. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil para você, até porque eu trago sempre vídeos durante a semana aí de tecnologia, dicas de macOS, Windows, iPhone, dicas em geral. Vamos parar de enrolação, bora direto para o conteúdo. Bom, então já estamos aqui no nosso MacBook Pro de 2014, como eu havia mostrado, e como vocês podem ver aqui no menu sobre este Mac, veja que ele é um MacBook Pro de 2014 com tela Retina, e ele está aqui no macOS High Sierra. Eu voltei para o High Sierra justamente para mostrar como que funciona em um Mac mais antigo, macOS mais antigo, você fazer a instalação aí do Monterey usando o OpenCore, beleza? Então vamos aqui no nosso Safari e nós vamos nesse site aqui. O link está na descrição do vídeo, vocês podem clicar aí na descrição para chegar nesta página aqui. Até o momento desse vídeo, a versão mais recente é a 0.4.5. Nós vamos vir aqui embaixo e veja que tem alguns arquivos
nós iremos baixar apenas este daqui do meio, ó. Preste bem atenção, vou até aproximar aqui, nós vamos usar este, ó, OpenCore Patch GUI, que é o com interface gráfica. Os outros não precisam, então nós vamos baixar apenas este aqui, GUI. E mais uma vez, é muito importante que você preste atenção em cada passo desse vídeo, pause, volte novamente para poder fazer. Se você seguir exatamente, minuciosamente, mais uma vez, se você seguir minuciosamente o que eu estou falando aqui, que eu estou mostrando, não tem como dar erro, tá bom? Se o seu Mac é de 2009 em diante, pode seguir, se você seguir o passo a passo corretamente, não vai dar erro. Então, vamos lá. Eu já baixei aqui o OpenCore. Nós vamos executá-lo, vamos clicar aqui mais uma vez para abrir, e agora nós vamos vir nessa opção aqui, ó, Create macOS Installer, e vamos clicar aqui em Download macOS Installer, caso você ainda não tenha feito o download do macOS, ou nessa opção aqui, Use Existing macOS Installer, aí você vai indicar aonde que está o instalador do macOS, normalmente fica na pasta aplicativos, ou enfim, onde você baixou. Eu vou fazer o download do zero aqui, então vou em Download macOS Installer. Aí agora ele vai fazer o download do catálogo do servidor da Apple. Aqui ele vai baixar diretamente do servidor da Apple, então pode ficar tranquilo. Aqui nós temos as versões do macOS, então temos aqui da 11.6 até a 12.5, que ainda é beta. Como eu faço testes aqui e esse computador eu uso basicamente para fazer os vídeos para o canal, eu vou baixar a versão beta aqui, 12.5. Mas eu recomendo que você aí, usuário normal, use a 12.4 neste momento. Enfim, independente de quando seja esse vídeo, você vai usar o que não tem escrito beta. Então um dia o 12.5 vai deixar de ser beta, então você vai poder baixar a versão final dele. No meu caso, eu vou fazer aqui. Ah, uma curiosidade, se você clicar aqui nesse botão, ele vai mostrar mais opções de instaladores. Aqui, esse macOS 11, aqui, todos esses aqui são o Big Sur, e esse a partir do 12 é o Monterey. Eu vou baixar aqui a versão 12.5, que é a mais recente nesse momento, mas ainda é beta, mas eu como usuário comum, no caso de um usuário comum, baixaria apenas a 12.4 nesse momento. Como eu falei anteriormente, basta você baixar a mais recente que não tem escrito beta, tá bom? No meu caso eu vou baixar a beta mesmo. E aqui agora o download já começou. Assim que o download terminar, a gente volta. Basta aguardar aqui, ele vai dar um aviso dizendo que o download foi concluído. O download foi concluído, agora ele está checando aqui o arquivo de instalação. Note que agora ele está fazendo esse check aí. Enquanto isso, a gente já pode adiantar preparando o pendrive, né? Vou usar um pendrive aqui de 16 GB da Kingston. Recomendo, tá? Então, como eu falei aí antes no vídeo, use um pendrive de marca. Nada de pendrive multilaser, esses negócios assim não presta, tá? Não, vai dar erro. Então, eu vou abrir aqui o utilitário de disco. Enquanto ele está fazendo aqui o check, ele pediu a senha ali. Aqui ele pediu a senha de usuário para poder copiar esses arquivos aqui de instalação para a pasta de aplicativos do Mac, né? Mas vamos voltar aqui para o utilitário de disco. Eu já coloquei o meu pendrive. Ele está aqui com a instalação do High Sierra, né? Mas a gente vai formatar esse pendrive. E vamos aqui no utilitário de disco, nessa opção aqui, visualizar. E vamos à opção mostrar todos os dispositivos. E veja que aqui no caso do pendrive apareceram dois, ó. Esse aqui é o pendrive e aqui é a partição. Tá bom? Onde está aqui com o meu arquivo de instalação do macOS High Sierra. Então eu vou clicar nesse de cima aqui, ó, onde tem o nome do dispositivo, tá vendo? É esse de cima aqui na cadeia. E vamos clicar aqui em apagar. Pode deixar sem título mesmo, deixar macOS expandido e aqui, ó, mapa de partição guide. Tem que estar nessa opção aqui, senão vai dar erro. E vamos clicar agora em apagar. O processo foi concluído, agora podemos fechar o utilitário de disco. E veja que já terminou aqui de extrair os arquivos. Ó. Então, quando eu chegar nessa frase aqui, ó, terminou de extrair os arquivos, nós vamos nesse botão aqui, ó, Flash Installer. E aqui nós vamos selecionar o macOS que nós fizemos download, que foi esse aqui, o beta ali que eu baixei. E aqui ele já detectou meu pendrive, tá vendo? E ele já avisa que vai ser necessário formatar e tudo mais, e que o pendrive tem que ter pelo menos 14 GB. Então vou selecionar aqui o meu pendrive e agora vou colocar a minha senha de usuário do macOS e
Basta aguardar aí, ele vai formata, né, o pendrive primeiro e depois ele copia esses arquivos. É muito importante e recomendável, se você tiver um Mac de 2012, que já vai ter portas USB 3.0, utilize um pendrive 3.0 porque essa transferência vai ser bem mais rápida. E note que agora a cópia aqui já foi concluída, veja, né? E ele apareceu até esse aviso aqui, ó, que foi criado o arquivo de instalação com sucesso. Então essa é uma das novidades do OpenCore, a instalação está bem mais simples agora, todo o processo, né? Muito interessante. Lembrando, mais uma vez, eu instalei a versão beta, eu peguei a versão beta aqui para instalar, porque eu faço conteúdo, mas eu não recomendo que você instale a versão beta, beleza? Então a gente vai dar prosseguimento aqui. Agora é só clicar em Install OpenCore to Disk. E aqui a gente vai clicar novamente em Install to Disk. E aqui é o seguinte, nós vamos selecionar o nosso pendrive, beleza? Esse daqui de baixo, ó, pendrive. Então vou selecionar ele aqui, ó. Note que é o Data Traveler 3.0 é o meu pendrive. Então você vai selecionar o seu pendrive aí. E vai selecionar aqui a sua partição EFI, vai colocar a senha de usuário do macOS e dar OK. E aí você vai aguardar ele criar aí esse arquivo. E agora aqui, como já terminou a instalação, você pode simplesmente clicar em Reboot e mandar reiniciar o computador e segurar a tecla Option, como a gente vai fazer mais à frente, ou ignorar, enfim, fazer alguma outra coisa se você ainda não quiser adiantar, continuar o processo. No caso, eu vou parar aqui a gravação e vou clicar no botão Reboot para ele reiniciar o computador e a gente vai segurar a tecla Option, dando prosseguimento à instalação. Bom, eu resolvi desligar o computador para poder dar tempo de explicar uns detalhes aqui para vocês. E é muito importante que você assista esse vídeo inteiro, não pule nenhuma parte, porque depois eu recebo vários comentários de coisas que eu mostrei no vídeo. Então, vamos prestar atenção exatamente aí no que eu tô falando. Eu sei que você está me vendo pelo reflexo da tela aí, né? Então é o seguinte, eu resolvi desligar o computador para mostrar aqui o seguinte. Se você apertou o botão Reboot lá no OpenCore ainda, dentro do macOS, você vai reiniciar o computador, né? O computador vai reiniciar e você já vai segurar essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui, ó, Option, tá vendo? Essa Option aqui. E se você estiver usando o teclado de PC, no caso se você estiver no iMac, por exemplo, e não tiver esse teclado original Apple aqui, você não vai ter a tecla Option. Aí você vai apertar a tecla Alt da esquerda, tá? Se você estiver usando o teclado de PC. Então, é basicamente isso. No caso aqui eu resolvi desligar para poder mostrar essa parte da seleção de boot e explicar alguns detalhes também. Então vamos fazer o seguinte, já conectei o pendrive aqui, eu vou ligar o computador e segurar a tecla Option. Então eu vou ligar e segurei o Option. Note que apareceu aqui a seleção de boot. No meu caso, já apareceram os ícones aqui do pendrive, ele detectou o pendrive, mas pode acontecer de não detectar o pendrive e aparece só o seu HD, aqui o seu SSD. O que é que você faz? Você simplesmente tira o pendrive sem sair dessa tela, tá vendo? Ó, sumiu tudo ali, e conecta o pendrive novamente. Então, se não estiver aparecendo nada, você pode fazer isso para resolver esse problema. Note que agora detectou. Um outro erro que muita gente comete é de vir direto aqui no símbolo do macOS Monterey. No meu caso está escrito EFI Boot igual aqui, mas normalmente aparece escrito Install macOS. O pessoal já vem direto nessa opção aqui e acontece isso, ó. Esse sinal de proibido. Ou seja, você não abriu o OpenCore ali. Então, como é que resolve isso? Eu vou desligar aqui o computador novamente, porque você tem que ir na opção correta. Vou ligar aqui novamente e apertar o Option. Então esse tutorial acho que está sendo o mais detalhado de todos os tutoriais que eu já fiz de instalação do macOS, né? Então eu estou explicando tudo bem direitinho. Ao invés de vir aqui de cara no símbolo do macOS Monterey, você vai vir neste aqui, ó, que tem esse símbolo azul do OpenCore, tá vendo? Este daqui, ó, beleza? Este aqui. Então esse símbolo azul do OpenCore com esse HD amarelo, escrito EFI Boot, você vem nele, nesse ícone azul, beleza? E ele abre essa outra seleção de boot, já pelo OpenCore. Aqui já é o OpenCore, tanto que aparece aqui a release dele aqui no canto, né? Aí agora sim você vem nele no instalador do macOS Monterey. Aqui o Install macOS Monterey, agora você vem nele, ó. E aí dessa vez o instalador inicia.
já estamos aqui na instalação do macOS Monterey. Olha só, eu particularmente prefiro fazer uma instalação limpa. Não gosto de instalar por cima do macOS anterior, apesar de ser possível e ser permitido, mas eu acho que acontece uma perda de desempenho, então eu prefiro instalar do zero. Então nós vamos aqui em utilitário de disco. Se você quiser instalar por cima, é só você pular essa parte da formatação do utilitário de disco e já ir logo instalando. Mas eu prefiro fazer a instalação do zero. Aí eu venho aqui em visualizar, mostrar todos os dispositivos e eu venho aqui em cima, ó, em interno, e eu tenho aqui o meu Apple SSD. Esse é o meu dispositivo de armazenamento, o meu SSD. Não é aqui em container, não é aqui em Macintosh HD, você tem que vir no seu dispositivo aqui em cima, nessa primeira aqui. Por isso que você tem que vir visualizar e mostrar todos os dispositivos para essa opção aqui aparecer. Então vou clicar aqui, vou clicar em apagar, vou colocar o nome de sempre, Macintosh HD, formato APFS e mapa de partição GUID. E pronto, e aí manda apagar. Ah, um detalhe muito importante que eu havia esquecido de comentar. Tem uma cópia do OpenCore no seu pendrive, ou pode ser em outro pendrive, ou depois que você terminar todo esse processo, você pode pegar o OpenCore que você baixou lá naquele site e colocar no pendrive de instalação mesmo, porque dependendo do modelo do seu Mac, você vai estar sem Wi-Fi depois da instalação. Aí você vai ter que habilitar o Wi-Fi com o OpenCore, mas se você não tiver o OpenCore, você vai ter que ou baixar em outro computador e colocar no pendrive, ou conectar a rede cabeada. A rede cabeada funciona com cabo Ethernet, no cabo de rede, mas a Wi-Fi não funciona, então eu prefiro já ter o arquivo do OpenCore no pendrive ou em outro pendrive, mesmo no pendrive que você está usando para fazer a instalação. Evidente que você vai preparar o pendrive todo primeiro e antes de reiniciar o computador você copia o arquivinho lá do OpenCore para o seu pendrive, beleza? Então vou dar OK aqui, já terminou de formatar, vou fechar aqui. E agora podemos ir em Install macOS Monterey. Vou falar mais uma vez, o meu é beta porque eu resolvi baixar a versão beta, que é a mais recente aí, mas não aconselho. Eu aconselho baixar sempre a versão final, tá ok? Eu vou clicar aqui em continuar, vou clicar em concordar aqui, concordar, vou escolher aqui o volume onde eu estou instalando e vou clicar em continuar. Beleza, o computador vai fazer esses processos aqui, ele vai reiniciar algumas vezes. Eu não fazia isso antes de deixar o processo inteiro, mas dessa vez eu vou deixar, vou colocar em time-lapse, né? Vou acelerar aqui a imagem para vocês acompanharem o computador reiniciando e tudo mais, porque esse processo realmente demora um pouco, então eu acho que isso já é um motivo mais do que suficiente para você dar o joinha nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, eu sempre faço vídeos, tutoriais interessantes assim, e tento dar o melhor suporte possível para esse pessoal que tem um Mac mais antigo e quer instalar sistemas mais recentes. Então vou deixar aqui, você pode também ir tomar um cafezinho, alguma coisa assim, né, enquanto faz a instalação no seu aí, e eu vou deixar aqui esse vídeo acelerando e você consegue acompanhar aí quantas vezes o computador reinicia. Ele vai reiniciar algumas vezes e a gente volta em seguida. Bom, a instalação foi concluída, então vamos fazer aquela configuração básica aqui, né? Bom, já estamos aqui no macOS Monterey, mas existe um detalhe. A gente precisa instalar o OpenCore no nosso SSD ou no nosso HD, onde o macOS está instalado, porque senão a gente vai precisar sempre do pendrive conectado aqui para poder dar boot, senão aparece o sinal de proibido lá e tudo mais. E eu vou frisar novamente aqui que você tenha feito download do OpenCore e colocado ele, eu esqueci de mencionar isso na preparação do pendrive, aqui no nosso pendrive, porque pode acontecer, dependendo do ano do seu Mac, de você estar sem Wi-Fi. Como o meu aqui é 2014, a Wi-Fi funciona, beleza. Mas pode acontecer de no seu iMac 2009, no seu MacBook 2009, 2010, 2011, a Wi-Fi não funcionar e aí você precisar ou conectar o cabo de rede ou ir em outro computador, baixar o OpenCore, colocar no pendrive e abrir aqui. No meu caso, como tem um internet, eu simplesmente vou voltar lá no site do OpenCore e baixar ele de novo. Beleza? E o que você poderia ter feito lá na preparação do pendrive? Simplesmente ter pego o OpenCore que você baixou aqui na pasta downloads e deixar aqui, ó. Porque aí, quando você instalar o macOS e você provavelmente pode ficar sem internet,
você simplesmente já vai ter o OpenCore já baixado aqui no pendrive para poder executar ele. Então, isso é um detalhe que torna importante que você até assista esse vídeo antes mesmo de fazer essa instalação, né? Vamos lá. Então, vou executar o OpenCore. Bom, aqui, o que é que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos na opção Settings aqui e a gente tem essa opção Show Boot Picker. Essa opção é para continuar mostrando aquela tela de seleção de boot que a gente foi lá pressionando o Option, lembra? A tela de seleção de boot. Isso aqui, se você te deixar marcado, ele sempre vai mostrar aquilo. É interessante quando você tem um outro sistema operacional instalado no computador, tipo, você tem um macOS e o Windows, tem um macOS ou Linux, ou tem até mesmo os 3 sistemas operacionais. Aí você vai precisar ter isto aqui. Se você só usa o macOS, você pode desmarcar essa opção, clicar aqui em Return to My Menu e clicar aqui em Build and Install OpenCore. E aí você vai clicar aqui em Build OpenCore. Aí você vai selecionar aqui essa opção Install to Disk, vai dar OK aqui. E dessa vez, ao invés de você selecionar o pendrive, você vai selecionar o SSD ou o HD aonde o macOS está instalado. No meu caso, esse aqui, ó, Apple SSD. E aí você vai selecionar a partição EFI, vai colocar o seu nome, a sua senha, na verdade. Agora ele vai fazer o processo aqui, né? Pronto. Aqui ele vai dizer que já está pronto, que pode reiniciar o computador, mas eu vou ignorar esse processo por enquanto. Vou clicar em ignorar. Vou clicar aqui em Return to My Menu e vou clicar aqui, ó, em Post Install Root Patch. Essa opção aqui é a que instala a aceleração gráfica, caso a aceleração gráfica do seu Mac não esteja funcionando e ele fica com a interface gráfica extremamente lenta, ou a Wi-Fi não está funcionando, ou o Bluetooth não está funcionando. Então você tem que vir aqui agora, nesse Post Install Root Patch. No seu caso, pode aparecer alguns patches, onde tem aqui, ó, No Patch Needed. Então pode aparecer NVIDIA, ATI ou AMD, sei lá, Wi-Fi, Bluetooth, enfim. Vai aparecer a lista de patches que o seu computador vai precisar. E aí você vai clicar aqui em Start Root Patch, nesse botão que está inativo aqui no meu caso, né? Aí você vai colocar o seu nome de usuário e senha do macOS e ele vai fazer a instalação dos drivers. No meu caso não precisa. Então eu vou retornar aqui para o menu principal e podemos remover o pendrive. Eu vou fechar aqui o OpenCore e vou ejetar o pendrive. Já desconectei o pendrive e agora nós vamos mandar aqui o computador reiniciar e você vai ver que ele já vai reiniciar direto. Ele não vai passar por aquela tela de seleção de boot, porque eu desmarquei aquela opção Show Boot Picker. Tá vendo? Ele passou direto já por aquela opção. Então, se você desmarcar a opção Show Boot Picker e dar um Build OpenCore, ele vai já setar essa configuração. Beleza, mas existe um outro detalhe. Se você usa um Mac anterior a 2011, ou seja, ele não tem a API Metal, pode acontecer, por exemplo, de você abrir um menu como esse aqui e ficar uns artefatos aqui na tela, uns quadrados meio estranhos, enfim, o sistema fica um pouquinho feio nos menus aqui, né? Isso é porque o seu Mac, no caso, não tem a API Metal. Você tem duas alternativas. Se você estiver usando um iMac, por exemplo, você pode trocar a placa de vídeo do seu iMac por uma que possua API Metal. Isso é possível, só que é caro e precisa de uma boa mão de obra, porque você pode correr o risco de estragar alguma coisa desmontando o iMac. Então, muito cuidado aí e precisa de bastante pesquisa para você comprar a placa de vídeo correta. Se você tem um MacBook Pro de 2011, provavelmente você pode fazer o upgrade da placa lógica para um 2012. E aí você vai passar a ter a API Metal, né? Tem umas placas aí no AliExpress por volta de 700, 800 reais, você pode trocar e fazer aí o upgrade e ter a API Metal. A vantagem é que você pode usar os programas mais recentes da Apple sem ter um problema do programa ficar fechando, como o Final Cut. E por conta disso você tem que usar versões mais antigas dos programas da Apple, principalmente aí o Final Cut, né? E o GarageBand, e iMovie, por aí vai. Mas existe a solução grátis, vamos dizer assim, que é uma paliativa, que é você usar essa função aqui do OpenCore, né? Então vamos abrir o OpenCore e você vai vir nessa opção aqui, ó, Settings, e em seguida você vai tocar aqui, ó, em Non-Metal Settings. E você vai habilitar essas duas opções aqui.
ou pode ser só esta do meio, Enable Beta Blue, ou Enable Beta Ring. Então, basicamente, você ativando essas duas opções aqui e fazendo o logoff, então você vai ativar essas duas opções, vai vir aqui no menu da maçã e vai clicar em finalizar a sessão e depois você faz o login novamente, que esses probleminhas aqui do menu, ó, vão estar resolvidos, os artefatos que poderiam aparecer aqui. No meu caso, eu não preciso fazer isso porque esse Mac aqui ele tem a API Metal. Então, se o seu Mac é de 2012 para frente, você não precisa fazer isso aqui. Basta você, enfim, já concluir essa instalação e utilizar. Então, vamos vir aqui sobre este Mac mais uma vez e ver aqui que estamos já no macOS Monterey, que no meu caso 12.5, que ainda é beta, mas em breve deve sair a versão final. No MacBook Pro 2014, com tela retina, tudo funcionando belezinha, maravilhosamente bem. E aí, o que é que você achou da instalação? Tranquila, né? Não tem dificuldade nenhuma, dá pra fazer e funciona muito bem. Os computadores, principalmente os que têm já a API Metal, funcionam, eu diria que exatamente igual a um Mac que roda nativamente o macOS Monterey. Eu, por exemplo, com relação à funcionalidade, não vejo diferença nenhuma entre esse MacBook Pro 2014 que eu tenho aqui e o MacBook Air que eu tenho aqui de 2017, que recebe oficialmente o macOS Monterey, né? Inclusive, aí na próxima semana já teremos a WWDC. Eu devo fazer um vídeo no dia mostrando as novidades, focada principalmente no iOS e no macOS 13, que a gente ainda não sabe o nome. E vamos testar depois se é possível utilizar o OpenCore para atualizar para o macOS 13. Já pensou? Seria muito legal, né? Olha só, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Eu tenho um maior prazer em prestar esse suporte para vocês aí, porque eu realmente fico alegre quando o pessoal consegue atualizar esse sistema. Aliás, foi um dos motivos pelo qual eu comecei esse canal. Eu tive um problema no início, eu não conseguia fazer o meu finado MacBook 2012 rodar o macOS Big Sur, e eu achei a solução e resolvi fazer um suporte mais legal aqui no YouTube, não é isso? Então eu fico muito feliz quando vocês conseguem e vamos deixar nos comentários aí, a gente troca essa ideia bacana, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!